Olá, queridas amigas, queridos amigos, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Estou tão feliz de mais uma vez poder compartilhar um pouco sobre as Escrituras e o Evangelho restaurado em nossos dias. O ano era 1837. A igreja havia contraído várias dívidas e o profeta Joseph Smith e outros líderes estavam empenhados em saudá-las e também empenhados em fazer uma expansão do templo da cidade, o desenvolver a cidade de Kirtland. E eles decidiram então criar um banco. Solicitaram autorização, foi negada. Então eles criaram uma sociedade, deixa eu só ver o nome aqui, uma Sociedade de Segurança de Kirtland, através de ações, e ali então as pessoas poderiam negociar e pagar suas dívidas através desse sistema. Logo surgiu várias e muitas, na verdade, oposição através de imprensa, de jornais, ou comerciantes e outros na região circunvizinha contra essa sociedade, que eles não tinham dinheiro para saldar os títulos, que ela tinha parado, enfim, várias coisas surgiram. Também, no mesmo período, surgiu uma oposição dentro da igreja bem grande. Elisa Snow registrou que vários membros do Quórum dos 12 e outros líderes dos outros quórums foram tomados de um espírito de querer enriquecer, e isso causou bastante dissabores na igreja. Paralelo a isso, o irmão Parley P. Pratt demonstrou o desejo de seguir numa missão no exterior. Distante 1.500 quilômetros dali, lá no Missouri, estava Thomas B. Marsh, que era o presidente do Quórum dos 12. E ele ficou chateado com a ideia de Parley P. Pratt querer ir para a missão no exterior. E ele achava que ele, como presidente do Quórum, que deveria dirigir esse trabalho. E ele então escreveu cartas para Parley P. Pratt, desencorajando totalmente, e ele mesmo foi para Kirtland. Antes dele chegar, Joseph recebeu uma revelação que Heber C. Kimball deveria partir numa missão para a Inglaterra. Orson Wright, que estava próximo, ouviu e também teve o desejo de ir, e ambos foram. Quando Thomas B. Marsh chegou e viu que aqueles irmãos apóstolos tinham embarcado numa missão, ele ficou muito chateado e foi procurar o presidente Joseph Smith. E aqui, essa sessão foi dada a Thomas B. Marsh, a sessão 112, ela nos ensina sobre alguns assuntos muito importantes. Naquela época, nós devemos saber que o Quórum dos 12, a primeira presidência, não estavam com todas as orientações como temos hoje. E Thomas B. Marsh não entendia bem ainda. A primeira presidência preside sobre o Quórum dos 12 apóstolos. E o profeta de Deus é o porta-voz do Senhor, que possui todas as chaves do sacerdócio. Claro que os demais apóstolos também possuem, mas só um de cada vez. O apóstolo sênior é que pode exercer estas chaves. E nesta época era o profeta Joseph Smith. Hoje, o profeta de Deus é o presidente Russell M. Nelson. E nós amamos o nosso profeta. Ele está com 97 anos e é um grande exemplo para todos nós. Continuando na experiência de Thomas B. Marsh, no versículo 2 o Senhor fala assim, da sessão 112. Em verdade eu te digo, havia algumas coisas em teu coração e contigo com as quais eu, o Senhor, não estava contente. Então o Senhor, demonstrando a Thomas B. Marsh que no coração dele, e algumas coisas que nós não sabemos exatamente o que eram, o Senhor não estava contente. E ao pensar nisso, eu lembrei da experiência do presidente Russell M. Nelson nesta última conferência, quando ele mostrou as fundações do templo de Salt Lake City. Este templo foi construído há mais de 100 anos. Ele, quando foi construído para durar até depois do milênio. Ele devia atravessar todo o milênio. E o que aconteceu? 100 anos depois, a argamassa já tinha alguns sinais de erosão, algumas trincas.
E a primeira presidência, através do presidente Russell M. Nelson, determinou que a igreja deveria trabalhar na fundação do templo de Salt Lake e deveriam fazer várias estruturas adicionais para que o templo pudesse sobrepujar os terremotos que poderiam porventura haver na região. E o profeta chegou a dizer assim que após essa parte de engenharia ser concluída, o templo será o lugar mais seguro para estar se acontecer um terremoto no Vale de Lago Salgado. O que eu queria acrescentar com isso? Thomas B. Marsh era o presidente do Cônjuge dos 12 Apóstolos, um apóstolo do Senhor. Mas algumas coisas ali, ele tinha um testemunho, tinha recebido vários testemunhos, mas precisava de mais alicerces. E eu, hoje, conversando com você, fiquei pensando, que tal eu e você examinarmos nossos corações e perguntarmos ao Senhor, o que posso fazer para que meu coração seja mais puro? E no versículo 3, o Senhor fala assim a Thomas B. Marsh, contudo, sendo que te humilhaste, serás exaltado. Portanto, todos os teus pecados são perdoados. Olha como o nosso Salvador Jesus Cristo é bom, como Ele é misericordioso e nos perdoa. E no 10 ele fala, sê humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações. O presidente Gordon B. Hinckley, falando sobre esse versículo, né, que o Senhor, ser humilde, que o Senhor vai te conduzir pela mão, ele disse o seguinte, abre aspas, que promessa tremenda é dada nesta declaração. Se não tivermos vaidade, orgulho e arrogância, se formos humildes e obedientes, o Senhor nos guiará pela mão e responderá às nossas orações. Que coisa maior poderíamos pedir? Não há nada que se compare a isto. Eu acredito que os mansos e humildes são aqueles que podem ser ensinados. Eles estão dispostos a aprender. Eles estão dispostos a ouvir os sussurros da voz mansa e delicada para orientação em suas vidas. Eles colocam a sabedoria do Senhor acima de sua própria sabedoria. Fim da citação. Que possamos dar ouvido ao Salvador Jesus Cristo, ser humildes, que possamos purificar nosso coração, que possamos dar ouvidos às palavras do profeta de Deus, já falecido, o presidente Hinckley, de sermos pessoas humildes para sermos ensinadas. Também houve vários movimentos na época, inclusive vários líderes gerais, inclusive apóstolos, falavam abertamente em público contra o profeta José Smith. Certa ocasião, Brigham Young foi convidado para uma reunião no templo de Kirtland e ele registrou o seguinte, abre aspas, em certa ocasião, vários dos 12, as testemunhas do livro de Mormon e outras das autoridades da igreja, realizou-se um conselho na sala superior do templo. A questão diante deles era saber como o profeta José Smith poderia ser deposto e David Whitmer nomeado presidente da igreja. O pai John Smith, o irmão Heber C. Kimball e outros estavam presentes, que se opuseram a tais medidas. Levantei-me e, de maneira clara e convincente, disse-lhes que José era um profeta e eu sabia disto, e que eles poderiam criticá-lo e caluniá-lo tanto quanto quisessem. Eles não poderiam destruir a designação do profeta de Deus. Eles só podiam destruir sua própria autoridade. Fim da citação. Em Doutrina e Convênios 112, aqui no versículo 15, o Senhor fala a Thomas B. Marsh, não vos exalteis, não vos rebeleis contra meu servo Joseph Smith, pois em verdade vos digo que estou com ele, e minha mão estará sobre ele, e as chaves que lhe dei, como também a vós, não serão tiradas dele até que eu venha. Que coisa extraordinária, que princípios maravilhosos. É saber que Jesus Cristo apoia seus profetas, que lhes deu autoridade na terra. E que se eu e você quisermos ter um coração puro, devemos estar sempre ao lado dos
profetas e apóstolos vivos do Senhor, ao lado das autoridades gerais. Queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom podermos fazer uma autoavaliação e ver como nosso coração pode se tornar mais puro por nossa própria vontade e não sermos repreendidos pelo Senhor caso tenha algo que podemos melhorar. Eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive e que Ele nos ama e que Ele deseja que nós possamos estar progredindo constantemente diante dEle, espiritualmente, tanto material, mas em especial espiritualmente, para que possamos superar o mundo, vencer o mundo, sermos semelhantes ao Salvador. Tem sido uma alegria estar com vocês aqui e poder testificar do Salvador. E eu deixo esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças. Um abraço do vovô Dé, tá bom? Cuide-se bem. Tchau. Seja feliz.